Alô, galera do Axé, mais um episódio aí dos 50 centavos de som, falando de Axé aqui na capital federal. Recadinho rápido, ó, tá vendo aqui, ó, com a camiseta da IP Produções. Agora os 50 centavos de som faz parte da IP Produções aí, um projeto aí onde a gente vai tentar aí alavancar aí mais um pouquinho aí o Axé Music aqui na capital federal, né, com grandes parceiros. Um recadinho antes de começar a falar aí com a galera aqui, massa que tá aqui hoje com a gente. É o projeto, ó, Som na Rua, que vai acontecer lá no Cruzeiro Novo, no dia 26 de agosto, com a galera da Banda Magia, beleza? Entrem lá no Instagram da Banda Magia e você vai ter todas as informações lá do projeto Som na Rua, beleza? E hoje, galera, vamos falar com o pessoal aí que faz axé aqui na capital desde muito tempo, desde 1992. Vamos falar hoje aí com Beto Bahia, Alex Brito, Nena da Mata, a galera da banda Poeira Cristalina. E aí, pessoal, tudo bem? 50 centavos de som. Obrigado, Fabinho. Obrigado pelo convite, né? IP Produções. Muito legal. Uma satisfação tremenda estar aqui com vocês. Muito obrigado. Poxa, obrigado, pessoal, essa moral aí aqui por 50 centavos de som. Eu acompanho vocês aí um bom tempo aí, vejo aí o trabalho que vocês fazem pelo axé. Obrigado, irmão. Aqui na capital e é muito legal. E eu queria começar com uma apresentaçãozinha bem rápida de cada um aí, falando um pouco da história do axé, né? E vamos começar pela Nena e Primeiras Damas aí. Como é que é a sua história aqui no axé, aqui em Brasília, Nena? Pois é. Até chegar na poeira, vamos dizer assim. Boa noite para todos, né? Uhum, Cheguei aqui em 92, eu cheguei com a Banda Visão. uhum. Na época era a Banda Visão das Cores. Aí quando chegamos aqui foi aquele fervor, porque o axézão estava em alta. E chegando de Salvador, né? Com sangue na veia, o axézão no gogó. Aí comecei a fazer bastante shows. E Isso com a banda Visão. com a Banda Visão. Uhum. Aí no percurso foi que eu conheci o pessoal da Poeira Cristalina. E eles aí me resgataram. Hoje, E pô, aí, que legal. pois é, e aí até hoje estou com eles. Pô, que massa. E você, Beto, aí, como é que Oi, é a sua irmão. história no Nossa, axé? minha história no axé, cara, eu não comecei no axé, né? Eu era fazia parte de uma banda chamada Passo a Passo, lá da Igreja São José, em Taguatinga, né? Que eu Algo sou mais de lá. comportado, né? O negócio mais... E aí logo em seguida começou o movimento, porque eu nasci aqui, eu sou aqui de Brasília, mas minha mãe é baiana, né? Minha mãe é de uma cidadezinha chamada Castro Alves, né? Mas também com os familiares em Salvador. Então, desde muito cedo, eu sempre frequentei, desde 3 anos de idade, eu sempre gostei muito de Salvador, ia todos os anos para lá e fui me apaixonando e vi o axé crescer. Né? Então, aí, de uma certa forma, eu comecei e sempre gostei da música. E comecei na igreja, né? E logo em seguida eu falei, cara, o axé, isso aqui, a igreja é tudo de bom, muito legal, mas não adianta eu estar aqui numa banda na igreja pô, quando toca um Olodum, A galera fica meio sabiada, né? quando toca um Olodum, o cara quer se jogar, né, meu irmão? Então eu fui, e aí quando teve a ideia de ir pro axé e começar esse projeto da Poeira Cristalina. Poeira Mas na Cristalina. frente a gente desenvolve Nós aí. vamos falar. Mas essa é a minha apresentação. E o Alex aí, sua história aí no axé aí, até a Poeira Cristalina. Assim, boa noite, né? Primeiro para galera de casa, obrigado pelo convite para Boa mim. noite. Seguinte, eu comecei no axé por um convite do Beto e do Betão, ex-batera, né, da banda. Mas eu comecei em banda de baile. Com 16 anos já tocava em bailes, né, com a antiga banda Paixão. E aí eu estudava muito em casa, o instrumento e tal, e uma vez o Beto me chamou para ir para o ensaio da banda Magia. A Poeira Cristalina nasceu no ensaio, foi formada no ensaio da banda Magia. Da banda Magia. Da banda Magia, com o Ricardinho, do Duílio, o Glauco, a galera. E o Glauco e o Duílio tocava na mesma banda que eu, na banda Paixão. Isso lá em 89. E eles têm muita referência do Trem das Cores, né? Trem das Uma Cores coisa vai, é a raiz, né? o Trem Onde das tudo Cores. começou. Todas, eu digo todas as bandas devem ir muito ao Trem das Cores. muito. São os percussores, né? É uma banda que eu digo até um nome injustiçado em Brasília. Né? Toda banda, toda e qualquer pessoa que venha fazer axé em Brasília e não citar o Trem das Cores como precursor, Paulinho Moreno, um cara, um guerreiraço,
finado Mano, Mano, Trouxe né? o trio elétrico Então, pra cá. então são pessoas assim que a gente tem eterna gratidão. Eterna gratidão a esses caras. eles plantaram a semente ali. Todas as sementes. Todas. Pô, Todas as sementes. pô, que bacana. E aí, vamos aí agora começar a ideia da banda Poeira Cristalina, né? Como surgiu e quem eram as pessoas envolvidas na época? Que Rapaz, acaba mudando um pouco, né? Vamos Mas lá. assim, a diretoria ali na época ali que Certo. começou. Vamos lá. Esse nome Poeira Cristalina, cara, é um negócio muito, muito engraçado, assim. Tem as pessoas, elas ficam imaginando, assim, o nome. Algumas pessoas que conhecem bem o axé, que se aprofundam no axé, acham o nome Poeira Cristalina veio da música do Cheiro de Amor, Eu Poeira sou um deles, né? Cristalina, né? É. E não. Antes da música, eu acho que antes da música, talvez, se brincar, não, antes da música, agora me falha a memória se a gente se deparou com esse nome, a gente falou, pô, mas não tem nada a ver, vamos seguir aqui. Mas com certeza foi antes da música Poeira Cristalina, a gente já teve essa ideia. Como? Quando eu despertei pro axé, quando eu falei, cara, é isso que eu quero, foi junto com o irmão que seguiu com a gente, que é o Julião, né? Também é outra pessoa que a gente tem uma gratidão assim. E tá com a gente, só não tá no palco com a gente, mas caminha conosco. Então a gente viajou, eu e o Julião, nós fomos pro carnaval em Salvador. Né? Ele não conhecia e tudo, eu já conhecia. Eu tenho contato assim, que eu me lembro, com o carnaval mesmo, assim, já de rua em Salvador, eu com 14 anos de idade. Né? Vendo já, com 14 anos de idade, vendo Carlinhos Brau como percussionista ainda, tocando com outras pessoas, tocando com... Era Carlinhos Luiz Brau era Caldas. percussionista de Luiz Caldas, Uhum. né? Naquela época lá. Então, já conhecia o Carnaval de Salvador e quando o Julião falou assim, vamos viajar, quero conhecer o Carnaval, eu falei, vamos embora. E aí nós estávamos lá em plena Barra, né? Aquele circuito tradicional Barra Ondina. Nós estávamos sentados lá no final da tarde, naquela mureta ali. E daqui a pouco, quando caindo o entardecer, as luzes começam a acender, as luzes pro circuito. E ele começa a ver o Salito. E ele não nem conhecia o mar, a primeira vez que ele foi ver o mar, né? Conheceu o carnaval e o mar, né? Ele não conhecia. E ele vendo aquele Salito saindo, né? Avançando na cidade, aquele vento a favor soprando. E aí ele viu o sal voando assim pra cima e tal, aquele negócio todo. Ele falou assim, cara, isso aqui parece uma poeira. Eu falei, pô, se for poeira, tem que ser poeira cristalina. Cristalina. Totalmente um acaso, assim, né? Totalmente. Aí pronto, aí foi poeira cristalina, aí ficou. Aí ficou esse nome aí, poeira cristalina. Aí muitas pessoas acham que foi da música Da e tudo. música, né? Do cheiro, né? É, do Pô, cheiro de coincidência, amor. né? Isso é um Totalmente ótimo, um acaso. E justamente já na música, a poeira cristalina, se você prestar atenção mesmo, se você colocar para ouvir novamente, a alusão que eles fazem não é totalmente diferente do que essa que nós fizemos, né? A visão da poeira cristalina. Agora você falou, eu estava em Salvador, né? Certo. E aí vi essa questão do nome. Só que eu tenho uma memória, assim, do axé, que, por exemplo, a gente ia pra Bahia, né? Eu ia muito pro interior da Bahia. Certo. Aí você conhecia uma música lá. Aí tal. Ok. Só que quando você chegava aqui, pô, ninguém conhecia. Não, tá doido. Então, Deixa eu chegar. então foi um momento muito difícil, né? Porque para você conhecer uma equipe para comprar ideia, Sim. né? Porque uma coisa é você formar uma banda lá, Uhum. outra coisa é você formar outra banda aqui, né? Acredito que tenha sido muito complicado, né? Igual você chegou no próprio Alex, assim, até vender a ideia Não, de... eu dei tem- sorte, cara. Eu dei sorte pra caramba, assim, porque tem aquela situação de estar no lugar certo, na hora certa e tudo. Então, o que é que acontece? Com o Júlio, nós já gostávamos do axé. Então, eu estudava com o Júlio na mesma escola, né? Na Praça do Bicalho, lá em Taguatinga. Taguá, né? Lá no Centro 11. Nós estudávamos lá e quando dava o intervalo, a gente batucava nas cadeiras e tudo, nas carteiras. Daqui a pouco a sala estava cheia e todo intervalo de um dia era assim, no outro dia também, no terceiro dia também. E a gente fazendo som, reflexo, holodum, aquele negócio que vinha crescendo, né? Então, com o Júlio ali a gente já fazia isso. Então, quando a gente voltou, que descobriu a poeira cristalina, o nome, lá em Salvador, quando a gente voltou, a gente já voltou com o lance na cabeça. Vamos fazer, vamos.
Que aí a gente frequentava muito, cara. Aí já vem a banda que teve aqui com vocês, a galera assim, que é a banda Magia. Banda Magia, É, galera aí. Isso Ricardinho, aí, professor Glauco, um Ricardinho, tá abração, louco, pessoal. cara. Emerson e Duílio, galera aquela top. galera que, brincadeira, Júnior. Pessoal que a gente sempre, todos O eles a gente Xande, tem na época, o Batera, né? batera aí, a gente tem, por essa galera a gente tem um respeito e agradecimento. Uhum. Né? Então, quando voltamos de Salvador nesse ano, eles estavam fazendo uma domingueira na Praça do DI, num barzinho chamado Barril 90. Barril 90 por causa do ano, os anos de 1990, né? Na Praça do DI. Anos de ouro, né, do É. axé, vamos dizer assim, né? Então aí a gente já conhecia, eu já conhecia principalmente o Duílio, o Ricardo assim, um pouco, já conhecia Paulinho Moreno, Trem das Cores, mas eu tinha mais um contato um pouquinho maior com o Duílio, que também o Duílio tocava na igreja também, nas missas e tudo. Então a gente, aí eu e o Julião lá aí no intervalo, aí eu falei que eu queria cantar, né? Aí o Duílio, pô, então sobe aí e canta. Aí numa domingueira dessas, né? Aí a gente subiu, cantou, o Julião também cantou umas duas lá, eu também cantei. Quando foi no domingo seguinte, aí a galera já tava esperando o intervalo para que a gente cantasse, né? Aí chamaram, não, aí vamos chamar aqui o Beto e o Julião e tal, e nisso sem tocar o nome de banda ainda, Que banda. né? E aí daqui a pouco veio aquela ideia de que fala assim, cara, vocês deviam conhecer o Betão, que é o baterista, Uhum. né? Eles, o pessoal Porque- da banda Magia, que Porque já nessa conhecia. época, o Glauco, o Duílio e o Betão e eu tocávamos uma banda de baile. De baile. Então foi essa união que surgiu. O Beto fazia o Barril 90 nos intervalos, o Duílio apresentou o Betão e o Betão conseguiu ir para o ensaio da Magia que me conheceu. E aí juntou e formou a banda. Exatamente. Aí ele falou assim, cara, eu falei, mas quem é esse Betão? O cara falou, cara, é um batera que toca, né? É doido por axé, né? E toca baile e tudo, mas é doido por axé, doido pra fazer uma banda de axé. Falei, pô, maravilha, vamos conhecer. Ele falou, então tá. Aí marcou um dia de ensaio da Magia. Né? Uhum. Então a gente costuma falar que a Poeira Cristalina nasceu de um ensaio da Da Magia. banda Magia, É. né, da galera. Aí eu fui lá no ensaio, Na QND. na QND, né, cara, no quintal lá, nos fundos do quintal da casa, acho que da casa Do Ricardo. do Ricardo, né? E então aí que eu conheci o Betão e logo em seguida o Betão apresentou o Alex. Alex. Então a gente já tinha, né, vocal, já tinha eu e Julião como vocal, aí apresentou o Alex como baixista. E aí Betão veio o batera. Betão na batera e aí a gente seguiu. Aí eu não lembro do Luiz, cara, como é que foi? Você lembra do Luiz? Do Luiz guitarrista, que aí quando começou também, Cara, logo em seguida eu não sei se foi o Betão, cara, lá pelas... acho que foi o Betão. Que é o Luiz Alencar. O Luiz Alencar ele conseguiu o contato de um guitarrista que estava parado, sem tocar. Uhum. E aí a gente combinou um ensaio na casa do Betão, sem ninguém se conhecer. A gente não conhecia o Luiz e ele chegou lá de forma até engraçada, né? Uhum. E aí, quando ele chegou, nós passamos algumas músicas, ainda era fita cassete, que a gente Cassete. voltava na caneta. Aquela facilidade pra tirar uma música, né? Opa. Para aí, volta, daqui a aí, pouco a ó. música ficou. Valentina. Eu tirava a Era música um maluco. tom abaixo, Tom é abaixo. por causa do giro. E aí, quando foi. O primeiro show nosso foi no Marista. No Marista, Foi aí. Marista, A não gente foi? não tinha... A gente não tinha tecladista ainda. É, né? A gente fez A com o Luiz, eu, Betão, Luiz. e eu e Julião E era na Julião, percussão, percussão. ficava trocando, né? A vontade era grande, sabe? É, não. A Só questão que- era tocar, né? A gente queria tocar de qualquer jeito. Mas rolou, entendeu? Então o Luiz, ele surgiu com o encontro dele com o Betão. E como a gente estava sem guitarra, ele vai e chama o Luiz para ir pro ensaio na casa dele. O E ensaio, foi tudo né? muito rápido, isso aí, Foi, coisa assim, tinha umas... A gente fez a primeira vez no Barril 90, na segunda vez, quando fizemos, ele já chamou para o ensaio. Aí quando foi no ensaio, eu acho que dentro de um mês a gente já tava com a banda. E já com Já. o nome que. Já com a que Poeira foi, Cristalina Poeira que a gente- Cristalina. Lá em Salvador. Isso mais ou menos em abril. Quando foi em junho, 30 de junho, acho que é o show Isso do em Marista. 92, né? Em De 92. Foi o primeiro show da banda. Na época, o que, que Até tava. quando a gente- O que tava estourado ali na época ali, que vocês iniciaram ali? O que, que era referência, assim? Que... O Olodum rolava muito. Paz, o Olodum. Lodum era certo, cara. Numa... É, Como é que é essa música? Eu não lembro a letra, mas começava No assim. abrigo que lá Lá está. Essa música aí que rolava. eu tô lembrando No Silêncio aqui, da cara. Noite.
No Silêncio da Noite tem Provavelmente coisa. Luiz Caldas ali. Ele é já- Gibon, Ele é Gibon, Luiz já tinha. Caldas. Ele é Gibon, eu lembro bem que cantava. Porque Fricote e Luiz Caldas é antes disso. Antes disso. Acho que já é antes. A gente tinha que Fricote. pegar, era bem agora lembrar realmente o que é que. Eu lembro Tem- bem É, mas a gente tem, Olodum. acaba tendo uma galera que é bem clichê, né? Acho que na época já tinha um chiclete, Sabe qual né? música? o- Todo Não, reggae atuado. da Daniela Mercury. Rolava. Todo reggae. Todo reggae. Chiclete, ele tinha mais aquela pegada, eu lembro nessa época, o Chiclete ele vinha mais naquela pegada mais do forró, né? Daquela do Foi Deus, né? Era o disco do de São Cheiro de João, né? Amor, é o ouro. Viver a Naquela minha época vida é um é ouro. o ouro. Nessa época. Então, Era basicamente Cheiro de isso. Amor era certo também, como banda Netinho, né? Banda Beijo. Banda Beijo, Beijo. rolava. Rolava muito. Né? né? Rolava Banda muito. Beijo. Mais ou menos isso. Olodum, Cheiro de Amor, Acho que a banda Beijo, Reflexo. Chiclete. Banda Mel também, né? Reflexo, Banda aí vem Mel. Banda Mel. Não, aí Aí você fala. aí é Banda Mel, que antes, gente brasileira antes disso, É. né? Que aí a gente brasileira e depois foi como Banda Mel, como Robson, Márcia e Alô Bennett, né? E aí veio pra frente. Mas era, cara, naquela época era um turbilhão, era muita Era coisa. muita coisa. Veio Todos o tocavam, né? Axé, Tocavam, né? Ricardo Chaves tocando Ricardo Chaves, Pinote, Esperança Pinel. Renovada. Vou com esse grito perto na Uhum. garganta. Meu sufoco é cada vez maior. Estourado. Ricardo Chaves falando música, Cheiro de Amor, Olodum, Banda Beijo, Reflexo. Banda tudo quanto é lado. É o auge do axé em Brasília. Que Né? foi, vocês começaram bem no. Foi. É, porque Hein, A gente Na pegou a febre. aí até na Banda Relógio, né? Uhum. Banda Relógio. Era. Dandara. Tem, Isso mesmo. caramba. Tem muita coisa, cara. Pinote, ué. Pinel, Tem a banda Laranja Mecânica. Laranja Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, pô, não. É uma época bem. Época- Era Uma o época- compositor do Laranja era o Boboco. Boboco, Mulher Primazia, né? Então, assim, acabou até. Vocês profissionalizaram muito rápido, então, né? Foi. Porque o que me chama a atenção na banda, na Poeira Cristalina, é porque é uma banda muito, vamos dizer, diferenciada no sentido que vocês colocam metais, Ah, é algo sim. muito encorpado, né? Claro. Aí você falou que não, a gente começou lá, não tinha nem teclado, Foi mas agregando pelo aos que eu poucos. entendi, foi muito, assim, um processo Sim, aí depois de... foi Nós na fizemos caminhada. Fizemos um show no Gama, numa festa. No Na parque, Fagama. No Fagama. Fagama, né? E aí um rapaz nos viu tocando e ele falou: meu irmão toca teclado. E tá sem tocar. E ele tá sem tocar. Só que ele não tinha nem o teclado ainda. Entendeu? Mas ele foi Entendeu. lá, comprou e aprendeu e começou a fazer com a gente. Perdurou até pouco tempo, estava com a gente. Que é o Heriberto, né? Que é irmão nosso também. Irmãozão que tá lá na caminhada com a gente desde o Heriberto, cadê você? Seu É, sacana. cadê ele, Zé? Apareça, miséria. Não, e o fato de enriquecer, o meu que enriquece muito, você até tocou num ponto bem legal, que eu já vi tanto o Bel falando quanto o Luiz Caldas da importância da base que eles trouxeram do baile, né? Sim. Então vocês também Cara, tiveram essa sorte de ter músicos A base. que vieram do baile, né? Porque o baile te dá uma... A base de uma banda, na minha concepção musical, ela está na bateria e no baixo. Uhum. Se você observar as bandas que fizeram sucesso, Paralamas, o João Baroni ali, É. segurando The Police, né? O Scott Copeland no batera. Você tem o Led Zeppelin, como John Bonham, entendeu? Você tem o Kiko, o rapaz que cantava e tocava. Então, a base de qualquer banda, se você tem uma bateria boa e um baixo encaixado com o baterista, você deslancha, você vai embora. O resto... O resto vai agregando, Vai porque você agregando, tem né? que dar o corpo. A música tem que... A estrutura é alicerce, né, é o cara? alicerce. Isso, Alicerce. você põe um alicerce bom, segurança para os vocais e a harmonia colada atrás. Então é sucesso sempre. Quando a gente traz, então, a questão dos metais que você comentou, a ideia da banda Poeira Cristalina, ela difere muito hoje em dia. Porque a gente prima pela qualidade, pela execução do que está no disco. Uhum, Porque o pessoal ouve o disco. uhum. Então ele quer ouvir um show que está no disco. Arranjo de ao vivo, isso aí é outra coisa. A gente prima pela execução, chegar o mais próximo possível do que está no disco. Por isso a ideia dos metais. Entendi. Não, foi bem diferenciado É, e bem bonito, né? E Fica também muito falar legal. aqui, já que entramos nos metais, né, Nena? Falar de Adailton, né? Que é Adailton, que é um pessoal que Edísio, são pessoas que aceitaram e confiaram e acreditaram no projeto da banda e que Elton, dão... Reginaldo. Elton, Reginaldo, são pessoas que tocam com a gente sempre que a gente precisa e tem
uma estrutura que nos receba e que a gente consiga fazer e colocar os metais, porque nem sempre, quando você fala assim, se a banda tiver completa, cara, Isso é- Fabinho, hoje são 11 São pessoas, 11. cara. não é todo lugar que consegue entrar. Não dá, né? Não dá. Não Poucos. dá. E a gente, infelizmente, a gente tem que fazer o negócio. Sempre quando a gente fala, os caras, pô, não tem como ser menor, não tem como ser menos, não. A qualidade cai, né? Que tem. Claro, dá pra fazer voz e violão. Que tem. Tem. Mas, bicho, e aí? É o que você quer? Não, de repente não é o que o cara quer. Né? É um negócio assim, eu quero uma coisa boa, mas não posso te oferecer uma coisa boa. Mas eu quero uma coisa boa, mas não consigo te oferecer. E cachê para 11 é complicado, né? complicado. O pessoal tem conta para pagar, Então, infelizmente. Então tem uma contramão aí que tem eu um acho que mais na valor frente aí, a gente deve, né? você deve tocar nesse assunto. Mas vai assim, se envolver. nesse começo aí, qual foi o primeiro ou os primeiros perrengues que vocês passaram assim? Algum dia de chegar e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Rapaz, Tem. conta a história só Tem. de Não, rapaz, eu vou contar uma outra aqui, cara, que você vai rir aqui. A Nena nem tava, eu acho que não tava nessa aqui ainda não. Aniversário nós recebemos esse convite para tocar no aniversário do Trem das Cores. Beleza, Poeira que está Marina Sul. gostaria no Marina Sul. E nós, de qualquer forma, a gente começou os ensaios na Samambaia, mas crescemos em Taguatinga, né? Aí a gente se instalou em Taguatinga. Então a banda saindo de Taguatinga pro lago. Pegamos uma Kombi emprestada. Aí já viu. Botamos todo Quero mundo piloto. dentro. Cara, eu que tava dirigindo. E vamos embora. Botamos o instrumento tudo dentro e tal, beleza. Aí a banda aí já tava formada, aí já tinha percussão, tecladista, aí já guitarrista, todo mundo. Já tinha o China, já. Não, nessa época acho que o China ainda não tinha chegado, não. Né? Mas já tava com a percussão já comprada. Aí eu comprado falo. o Júlio, né? Aí já tava com a percussão toda montada, comprada, né? E a gente tava com a banda bem estruturada já. Afiada. Aí vamos tocar no aniversário do Trem das Cores. Beleza. Quando a gente passa ali do viaduto Ayrton Senna, na estrutural, logo depois ali, daqui a pouco alguém olha pra trás e fala, Beto, tem fogo ali atrás. Eu falei, que fogo? Quando eu olhei pelo retrovisor, a labareda de fogo, assim, ó. Da Kombi. A gente andando E o horário puxou, né? Aí não dava um cheiro de fogo nem nada, porque a labareda indo pra trás, o vento, né, cara? Meu irmão, daqui a pouco eu olhei. O Júlio era do bombeiro, já acabou de entrar pro bombeiro. O Júlio já tinha entrado pro bombeiro e tal. Quando eu olhei, eu falei, caramba, bicho. Fui pro acostamento, parei o carro, todo mundo desceu e a gente se afastou da Kombi, né? Ufa, nos salvamos, né? Aí um olhou pro outro, aí o Luiz falou, pô, cara, legal, graças a Deus, mas e os instrumentos? Cara, aí a gente nem lembrava que tinha instrumento, porque você tá vendo fogo no negócio, você quer logo salvar a sua pele, né? Só a pele. Aí daqui a pouco o Luiz, cara, beleza, mas e os instrumentos? Vixe, a gente aí correu tudo pra Kombi, batendo lá, aí abrimos a porta da Kombi, aí só começou a jogar os instrumentos fora, na grama, né? Aí daqui a pouco um olhou e falou assim, ué, Júlio, você não é bombeiro? Aí o Júlio, eu sou bombeiro. Aí fomos atrás do extintor, bicho. Nunca funciona. Nunca funciona. Esquece, cara, que o povo nem anda mais com extintor, né? Não, e apesar... O que eu te falo assim, é que o extintor até funcione, né? Que ele saia lá, a espuma lá pra apagar o fogo, mas nunca apaga. Nunca. Ainda mais uma Kombi, dependendo da proporção, extintorzinho. Aí o cara parou, num ônibus. Aí o cara já desceu, a gente nem pediu pra parar. O cara viu a agonia lá e aí o cara do ônibus parou, o cara já desceu com o extintor na mão, aí foi que apagou. Mas, meu irmão, o extintorzinho lá, o Júlio, eu lembro do Júlio deitado. Praticamente ele deitado embaixo da Kombi, tentando apagar o fogo e não apagava nada. Caramba, e o perigo também. Né? Mas aí depois ele veio o brilho, né? Não, eu sou bombeiro. Né? Mas o show rolou, assim mesmo. O show rolou, né? A gente conseguiu um outro. Aí ligou, a produtora ligou, a gente ligou, alguma coisa assim, falamos do acontecido, aí foi um outro carro pegar a gente. Aí levou e a gente tocou ainda fizemos o aniversário do Trem das Cores. Que barra, hein? Essa foi uma das. Não, imagina depois pra galera fazer o show com aquela adrenalina, assim, né? Você... De fogo. Foi né? Ótimo. Tava bom, já chegou aquecido, né, Já Fabinho? chegou aquecido, não, porque é muito interessante nessa coisa de eventos, por mais que você
faça todo o planejamento. Nossa. Sempre às Tem uns vezes. perrengues. Sempre às vezes, ó, até contraditório, né? Muitas das vezes É, acontece ali alguma coisa que sai ali. Às vezes eu já passei por umas poucas e boas aí. E você, Nena, ali, isso me chamou muita atenção, que você falou que é algo inusitado, né? Você vem de Salvador com a banda e fica por aqui. Pois é. Por que essa decisão de ficar em Brasília? O que chamou a atenção? É Beto. Porque na época o axé estava no auge, né? Uhum. Lá em Salvador tem muita banda para pouco espaço. Ah, então aqui você visualizou. E foi. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou ficar por aqui. Aí eles estavam tocando no clube da Coca-Cola. Foi isso mesmo. Foi. E eu estava tocando acho que no Minas. Do lado, mais ou menos. Foi, no Minas Brasília. Eu estava fazendo um triatlo, Banda Visão. Banda Visão. É, um evento, né? foi um evento. Quando terminou, aí eu tô ouvindo, eu disse, tem alguma outra banda tocando aqui perto. Aí a tia Sônia, mandou um beijo pra tia Sônia, disse, não, vamos pra sala lá, que eu acho que é os meninos da Poeira. Quando eu cheguei lá para olhar, eles já sabiam quem eu era. É lógico. Mas Já aí está estudando o cenário, Mas né? você vai ver lá muito Aí tempo. já me chamaram, não. Era artista, né? É artista. Artista Salvador. pra pô, gente de de Salvador. Salvador, saideira. Aí chamaram para dar canja. Eu disse, meu Deus do céu. Sofreu bastante. Mas você tinha parentes aqui em Brasília ou Não, ninguém? não. Chegou. Só viemos com a banda mesmo, Veio a com a banda banda. Visão. Quero fazer um carnaval, não foi, Nina? Viemos. Foi pra fazer um carnaval, não foi? Não, viemos para uma temporada só em janeiro. Só em Foi. janeiro. Aí quando começamos a tocar com aquele swing, o pessoal foi segurando a gente. Foi E aí já, segurando mais um já show, ficou para outro fevereiro, show. já ficou para fevereiro. Carnaval a gente já tocou e ficamos. Só que eu nem sabia da existência da Poeira Cristalina. Uhum. Quando eu cheguei para vê-los, né, eles tocando lá no clube da Coca-Cola, aí eles chamaram, não, vou chamar aqui a cantora da banda Visão para dar uma canja aqui com a gente. Aí quem me salvou foi Alex. Porque os tons eram totalmente diferentes do que ele cantava para o que eu né? cantava. Porque na Poeira Cristalina não tinha mulher. É mesmo. Não, era Cantávamos só, eu e Júlio, né? Eu e só Julião. cantava o Júlio e o Beto. E acaba sendo um desafio pro resto da banda, né, Alex? É, Assim, porque é a responsabilidade. Porque de- pra gente, a Nena era assim, uma artista de onde a gente sempre quis estar. Em Uhum. Salvador, veio direto de Salvador pra cá. Então a gente ficou até com medo de tocar e ela cantando, né? Porque a gente vê ela deusava, porque em cima do trio. A gente costumava ver ela no trio, com a banda Uhum. Visão, né? Só músicos baianos e tal. Então pra gente foi, poxa, a gente sentiu muito orgulho, né, de vê-la fazer o som com a gente lá. E ela, na maior presteza, mocinho, tal, pegou o microfone e fez com a gente. Show de bola. E era uma época, vocês me corrijam se eu estiver errado, que eu sinto falta disso, porque hoje o axé tá muito restrito a bar, né? Só que na época Sim. você tinha muito casas, não é assim, clubes, vamos dizer assim, Clubes. né? Clubes. Eu acho que tem até uma postagem de vocês, a Mansão do Lula, eu lembro, Pô, muita Mansão do festa Lula, que tinha é lá. isso, cara. Bom demais. E outra coisa que hoje, apesar do axé, você tem em Brasília, você não vê festa com trio, mas Limitadíssimo. ainda tem Tudo Difícil. limitado. Muito limitado. difícil. Tinha vários projetos, né? Entre eles o projeto que o Trem das Cores, eu não lembro, não vou saber o nome aqui, mas era um projeto que o trio, todo final de semana, estava em um ponto da cidade. O Trem das Cores. Tem das cores. E volta e meia chamava a gente para tocar, para participar e tudo. Então, só isso aí já difundia bastante o axé. Né? Cada final de semana, todo final de semana, ele estava em algum ponto da cidade. Rodava, né? Rodava, Planaltina, Tem Sobradinho, postagem nossa no Ceilândia. Instagram, que a gente fez uma festa no parque, acho que era o aniversário da Jornal, não é? Aquele É. do trio. Praça das Fontes, não era? Esse jeito, sendo mundaréu de gente. E a gente no trio, acho que era o trio Chamego até, na época. É, aí já era outro trio, né? Já Outro tinha trio. alguns, né? Aí depois vem mais pra frente, trio Meteoro, né? O Oasis. Trio Trio Oasis. Oasis. Trio Oasis do É, Ivan. que a Abraço, gente fez. Ivan. É, abraço, Ivan. Miseravão. Então, E fora o próprio carnaval, né, que fazia, que não era tão... Porque o que eu achava interessante, que antigamente você tinha os carnavais aqui em Brasília, mas era muito concentrado, ali, Itaguatinga, mas dava muita gente, né? E dava, É, sempre. não É, porque não era tão disperso, né, igual é hoje, né? hoje tá, cara, tá um negócio que meio que
bem setorizado, né? Hoje, se você quer carnaval e você quer ouvir axé, tem só um lugarzinho determinado que você vai lá que você vai ouvir axé. Se não for assim, você vê que hoje, se você, pelo menos na minha cabeça vem, você fala assim, cara, eu tô falando carnaval de rua, carnaval público, aberto. Hoje, se você quer ouvir, você vai pro Baratinha, bloco. Uhum. Né? A Baratinha, que você sabe que vai estar lá o Trem das Cores, que sempre teve. Nós tivemos a oportunidade também de em uns 2 anos, fazer a Baratinha também, Baratona. Mas hoje, a minha cabeça, se fala assim, cara, se você quiser ouvir axé no carnaval, você vai aonde? Vai pra Baratinha, que lá vai estar o Trem das Cores. Né? Então, mas hoje me foge a cabeça falar assim, axé, o que é, se você quiser ouvir axé, você vai aonde? Você busca o quê? Né? E fora do carnaval, vamos falar fora do carnaval. Se você quiser ouvir axé, você vai aonde? Porque, vamos supor, até a questão das micaretas fora de época, vamos pegar até a história aí da poeira com a micarecandanga, né? Você tinha a micarecandanga, que era uma referência, né? Tinha. E quando eu falo referência, inclusive de colocar bandas locais, que não existe mais hoje. Não. O festival hoje aí, e uma galera de fora toca fechada e eles vão embora. Ganham dinheiro aqui no DF. Agora, cadê banda local aqui na Micaré? Não tem incentivo, não tem, justamente por causa disso, porque a cidade é fechada para isso. A cidade é fechada. É o que foi uma colocação que eu fiz até agora há pouco. O cara, ele quer qualidade, em contrapartida, ele não faz nada por você. Ele não te oferece nada. Ele não te oferece nada e quer tudo. Ah, eu quero uma coisa melhor, eu quero uma coisa assim, eu quero a coisa assada. Mas e a contrapartida? Não tem, cara. Não E tem. quando paga, isso aí que eu acho que é uma tristeza, paga pra quem é de fora. Não, sim. E Não hoje, paga pra galera daqui. cara, né? Fabinho, e muitas vezes, cara, eu resolvi, foi o caso que eu resolvi, decisão, falei, não quero mais viver da música. Chegamos até a viver algum tempo, viver da música, sair de Brasília, a gente foi para Fortaleza, e a gente passou uns 3 anos lá e tudo. Fomos com Poeira Cristalina, depois a banda acabou, durante tempo ficamos, né, fora, aí lá teve outra banda, que fizemos outra banda lá e tudo. Então, quando eu voltei de Fortaleza, eu falei, cara, não quero mais viver da música, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Infelizmente é ruim ouvir isso, porque é frustrante, né, cara? Ou seja, o pé de meia tem que ser feito, fora. Frustrante, frustrante isso, porque passa tudo isso por dignidade, sacou? Você levar a comida para sua mesa, né? Você tem uma profissão, fala assim, cara, eu sou músico. Só que infelizmente, cara, aqui em Brasília, o cara que tem essa prática e bate no peito e fala assim, eu sou músico, eu tenho certeza que ele sofre muito. Ainda mais só de axé, né? E de axé, então, hoje em dia, então aí foi uma decisão que eu tomei, falei, cara, não quero mais viver da música, né? Justamente porque Brasília, cara, é uma cidade muito estranha, nesse sentido. Volto sempre a falar isso, é uma cidade que ela te cobra, né? E que tem que cobrar mesmo, porque qualidade, né? Você tem que ter e você tem que apresentar o melhor. Mas, cara, não te oferece nada. Nada, nada. Eu não vou dar nomes aqui, só para você ter uma ideia. Nos dias de hoje, a Nena sabe o que eu vou falar aqui e o Alex também. Cara, é inadmissível você estar com uma banda numa categoria, não que somos melhores, não. Temos história. História, né? Estrada, né? Muita estrada, né? Estrada. Assim como vários outros amigos, a gente já citou aqui. Cara, é inadmissível você estar em cima do palco, você pedir água, o cara encher uma jarra de água e trazer água num copo descartável para você. Isso eu tô falando no dia de hoje. Né? Isso é inadmissível. Eu já me aborreci tanto com isso, cara. E cheguei a ir para vias de fato. Em brigar por causa de uma situação dessa. Que hoje eu saio de casa, eu levo minha água. Eu levo o meu lanche, eu levo minha comida, eu levo meu tudo. Para não ter que pedir nem depender de ninguém. Nem pra água. Eu tô falando em água, irmão. Foi a primeira coisa que quando eu cheguei aqui, nosso amigo Ítalo, que a galera não vê, mas tem aqui por trás da produção. É sensacional. Pessoal aqui recebeu a gente, a primeira coisa. Então, esses são detalhes. O cara, irmão, o que é que eu posso te ajudar? Você aceita uma água, aceita um café? Cara, isso é respeito. Mano. E isso falta muito em Brasília. Falta de respeito com os músicos no palco. Não, É isso mesmo. É interessante que eu tava fazendo um trabalho com a IP Produções. Okay. Eu também não posso falar nomes, né? Sim, Mas aí não. a gente chegou numa casa de show aqui, posso falar que é em Taguatinga. Certo. E aí a gente teve essa questão, pô, o que tem pra banda? E ele veio a questão da água.
Uhum. Ele, ó, tem água, tem ali, tem um cartãozinho de vocês. Eu falei, rapaz, você vai cobrar água da banda? Então você sabe do que a gente tá falando. Não, mas é porque faz coisa de 2 semanas É isso mesmo, é Aham. isso mesmo. É, e aí eu falei pro gerente, eu falei, ó, porque como tinha uma banda de samba que era os Bambambam, mais conhecido, e a gente chegou com a banda lá da produtora Não Tão, e eu falei pro pessoal, falei, ó, a gente tá sendo maltratado e a gente tá aqui trabalhando. Ou seja, do mesmo jeito que tá o garçom, que tá... Ele, o gerente, ele era o primeiro a ter que respeitar, porque a gente tá em posição de igualdade, tá todo mundo trabalhando. O músico, o garçom, ninguém vai destratar um garçom, você sabe que ele tá ali trabalhando. Aí volta... A história da Opus 4, cara, é surreal. Entendeu? Eu falei logo. Falo logo o nome aqui, porque o que fizeram com a gente lá, não tem ideia, não. Não, O pode contar baterista aí, da Robson. banda, você tá falando. Nós fizemos um show nessa boate, ela ficava na CNB. Uhum. Isso eu tô falando em 92. Foi 92? 3, 93, logo por aí. depois. A gente lotou. A gente tem um vídeo dessa festa. A gente lotou a boate. Chegou no final, a menina que representava a boate pediu pra gente ir pro escritório pra fazer a divisão da grana. Aí ela pegou, sem brincadeira, ela pegou um bolo de dinheiro. Porque assim, naquela época não tinha negócio de Pix, De Pix, cartão, nada. então, Era era dinheiro. Dinheiro. pegou um bolo de dinheiro. Era cheque ou Aí dinheiro. ela pegou, ó, isso aqui é pra pagar o som, isso aqui é pra pagar o povo da boate, isso aqui é pra pagar os garçons, isso aqui são os produtores. Aí o de vocês, segunda-feira, a gente acerta. Rapaz, o baterista faltou voar em cima da mulher. Como é que é? É isso aí, e acontece. A gente tá falando de 30 anos atrás. E você acabou Não, de falar se de hoje, 2 semanas. 2 semanas. Pois é. Então isso é recorrente. E É porque falta união também. Uhum. Entendeu? Falta união dos músicos aqui. não tem. Entendeu? Não tem. Você pode falar de qualquer categoria. Eu não tô falando só do axé, não. O axé perdeu força. Mas somos amigos da magia, somos amigos do Trem das Cores. Tivemos a oportunidade de fazer um som na APSEF. E a Mônica, Manaquel, um beijo, Mônica, da Doce Doce Feitiço, Feitiço. fez, Tava também com a fez uma gente. canja com a gente, entendeu? Mas acho que falta união dos músicos, porque é sempre aquele, eu cobro tanto, não, mas eu tiro um pouco aqui. Ah, não, tira aqui, o cara vai de É, graça. um Aí, cobrindo o preço do outro, Aí né? não adianta, o negócio não vai pra frente. E Difícil. é até pra a nova geração também, que falta união, né? Você tava falando do Salcedo, Uhum. né? Sempre ouvi falar e achava que Salcedo era uma banda. E é um cara. Cara, Robson Salcedo. Robson Salcedo. Um abraço do Beto da Poeira Cristalina, irmão. Vamos nos conhecer. Não, eu sou suspeito para falar. Ele. Guerreiro. Eu não conheço aí, não conheço a San Martini, né? A gente ouve falar. Adriana. Thiago Joilson. Nascimento. É o Joilson que acompanha a San Martín, toca quando a gente precisa, ele sempre... Grande abraço aí, Joilson. Sempre nos salva quando a gente precisava, né? Agora a gente tem nosso baterista. Kaká, grande beijo, irmão. Tamo aqui. E aí... E vamos chegar nessa história também, daqui a pouco. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, da nova geração, da nova formação da Poeira Cristalina, como é que tá. Então, aí essa nova geração, a galera que faz hoje, Brasília, que também já tem Guga Camafeu, também pessoalmente não conheço. Então a gente ouve falar dessas pessoas e eu, né, não vou dizer com certeza, mas como a diferença de idade é bem assim pontual nessa situação, né? Porque começamos, né? Estamos lá atrás, né? Eles ouviram falar da gente, né? Mas também a gente não sabe nem por onde começar. Vou atrás aonde? Onde a gente conhece? Tem um lugar, um ponto de encontro da galera do axé? Hoje é 50 centavos de Aí, som, né? pois graças a Deus, que bom. Que bom, né, cara? De maio pra cá que você de falou, maio né? pra cá é bem, Então, que bem bom. recente. E aí fica até uma ideia, você falou de que tá nascendo uma ideia aí, tomara que vá pra frente, justamente que é pra ter essa ideia de falar assim, poxa, a galera do axé, tal dia, em tal horário, todo mundo vai pra lá, né? Um meio de semana que a galera não tá tocando, uma terça-feira, uma segunda-feira, Pô, um violãozinho, uma percussão, Pois você é. reúne a Cara, mas galera, aí trocar vai, experiências, né? O pessoal do axé aqui é a nação. Eu sempre, quando o Alex fala assim, grava um vídeo, eu sempre abro falando assim, e aí galera do axé é a minha nação, nação do axé, porque é tipo assim, a gente tem que agregar. E é sempre tão difícil a gente arrastar um ou outro. Tem pessoas que nos acompanham, cara, que é o Fulei, né? Fulei. Cara, eu fico impressionado, cara, Ele com foi- o Francis. Cara, Francis, um abraço, obrigado. Não só o Francis, como todos vocês que acompanham a gente. Todos Mas eu os vejo o seguidores. amor do cara, do Francis.
toco num ponto aqui isolado, que o Franz é um cara que ele manda vídeo pra gente, meio de semana indo trabalhar, e o axezão na tora. Ele tá lá no dia de faxina em casa, o axezão, e ele manda um vídeo pra gente. Quem gosta é. Quem Cara, gosta, então, é. essas são pessoas que vêm e a gente precisa delas perto da gente. A gente precisa de mais pessoas assim. Não, com certeza. Igual a gente conversa muito aí nas nossas rodas aí de conversa. Hoje você rala aí pra ter, cadê uma casa do axé, um bar Pois é. que vire referência. Você pode Não chegar lá, você pode lotar a casa do camarada. Como eu garanto que a Poeira Cristalina já fez muitas vezes. Só que não. Beleza. Tá, não. Toda segunda-feira em Fortaleza tem a segunda-feira dos músicos. Tem. Eles se encontram lá na José de Alencar, na Praça José de Alencar, todos os músicos. E você vê assim, eles cansados, estafados do final de semana, mas eles vão. estão lá. Mas vão. Então lá, Estão trocar lá, ideia, vão conversar trocar, é trocam importante. Até pra se instrumentos. encontrarem. É importante. Muito legal. É. E aí, E às vezes até pra fazer um mapeamento, pra falar, ó, Pois tal é. lugar é bacana, tal lugar trata bem os músicos trocar aí. informações, E né? começar a dar essa, né? E o que é legal, isso aí é porque a gente morou lá, mas já tem um tempo. Eu não sei nem se hoje continua, né, continua. É. no mesmo local. Provavelmente a tradição ainda, né, perdure, mas eu não sei no mesmo local. Mas o que é que acontece? Lá é até uma troca até de informações, É. né? E até um ponto para que você se conheça, Uhum. né? Música tal tá em ascensão e tal, ou fulano de tal que morava em tal lugar veio para Fortaleza, no caso, tá aqui agora, né? E aí tá aqui com a gente. E tá faltando isso, cara. Tá faltando isso em Brasília. Criar um ambiente. Não, e o que eu falo, esse ambiente Típico. orgânico. Porque assim, Sim. ó, vamos lá, um violãozinho, uma percussão, não estamos falando de Orgânico, cachê. tranquilo, não, Vamos cara. lá para trocar Pelo ideia. Por prazer. quê? Porque o que acontece que você vê muito na prática hoje? Eu já vi isso de artistas locais aqui, em eventos importantes, você tinha mais de uma banda, o cara não queria tocar em tal lugar, em tal horário, porque o negócio tá vazio. Eu falei, para, né? Eu acho que você é artista, você foi contratado, Não. pode ter 5 Cara, pessoas. é o menos. Quem que viu lá? É o menos. Luiz Caldas lá, deixou de tocar lá no Pois é, Fortal lá para no 7 Fortal, pessoas? cara. Pois Pois é, é. que É triste, cara. mas ele não Não, deixou, pois o é. cara é profissional. ícone do Monstro. axé. Né? Monstro, um cara que. Aí, fora de série. aí você vê banda local aqui que fala, não, mas se ter tantas pessoas eu não vou. Então, assim, quando a gente fala de orgânico, tem que ser um evento e falar assim, aqui é para músico, a gente vai lá trocar uma E a ideia. ideia é outra, né? Para depois nascer, que ali você filtra, para depois nascer um festival. Porque quando é o festival, que vem cachê, que vem horário para tocar, formiguinha. não você é tá todo mundo que plantando. você consegue. Infelizmente é assim. Eu aprendi isso na prática. Eu entrei muito sonhador. Vamos fazer um festival, trazer as bandas, aí uma galera já falou, mas a coisa não é bem Volta. assim. Volta. Tem gente que tem o ego e pra a Tem gente conseguir demais, fazer, eu ainda acredito que a gente possa ter um Axé Brasília, alguma coisa. A gente não é todo mundo que você consegue, mas eu acho que tem muita gente boa que vai mesmo para agregar, sem, vamos dizer, estrelismo. É isso não que cabe, né, bicho? Não cabe. O estrelismo, ele divide, né? Que a gente falou um bocado aqui, né? Antes, né? Antes da gente começar, a gente trocou uma ideia aqui, a gente tava falando sobre esse lance de dividir e somar. Né? O estrelismo, ele divide, né? Ele não soma. E a gente precisa somar precisa somar. para crescer. É. Porque dividindo, ninguém cresce, cara. Ninguém cresce dividindo. E acontece demais, e a gente viu o que aconteceu e tá sentindo na pele o que aconteceu lá na Bahia. Você também falou sobre o documentário da Netflix. Da Netflix, do Axé. Então você vê exatamente isso que aconteceu. A divisão, dividiu e separou. Quando separa, irmão, não pesa. E o que Não vocês soma. acham aí, a gente caminhando aqui? Futuro do axé. Aquela frase bem clichê. Ah, o axé morreu, o axé... E aí, o que vocês acham? Nena, A gente tem umas bandas aí surgindo, o que vocês acham que a gente ainda possa conseguir, que a gente consegue? Se continuar do jeito que tá, vai falecer. Né? Porque não tem renovação. As coisas que vão renovando muito fraco. A gente não vê mais um cheiro de amor como era na época da Márcia Freire. A Márcia Freire era um furacão. Aquela mulher no Literalmente. palco. Era um furacão loiro. Né? Cadê a Daniela Mercury? Não criou mais nada. enveredou-se Pois Por- é. por uma situação que hoje talvez
não é crítica. Não é crítica. Mas o negócio é que ela desvirtua um pouco quando ela quer colocar aquela situação eletrônica. Pois é. Então é algo que, Perdeu, né? que A começa. essência. É como se quisesse, talvez, recriar uma coisa onde não cabe. Né? A gente falou dos metais. Hoje você tem banda que o metal todo é computador. Computador. Isso é... E aí, Você quando deixou o você orgânico de olha, lado. É, Deixou o orgânico de lado. quando, Deixou o orgânico, né? quando você olha o que é o axé, e aí você vê muitas pessoas nessa situação de querer colocar o eletrônico, quando colocar essa situação de batidas eletrônicas, imitar o som do timbal, pra fazer o som do. Cara, não é a mesma coisa do cara Não tá é. tacando tapa num couro lá em cima do palco, É. cara. Não é, não vai vibrar, bicho. Não vai. Uhum. Não tem a emoção, não arrepia. Sei. Né? Porque quem Poxa. sabe, quem já viu na hora que os tambores do Olodum, na hora que meu irmão tá doido. Caramba. Pessoal, a gente tem muito assunto, mas que Muito. pena que hoje passou muito rápido. Acabou Porque aquele- não, axé. Mas assim, eu entendo que vai sair coisa boa e os 50 centavos aí Amém. vai estar aí Amém. pra gente Contamos tentar com isso. agregar aí toda a galera aí. E para contratar hoje, eu queria que você falasse antes da gente ir para as considerações finais, Tá. da atual formação da Poeira Cristalina que você Cara, chegou a sim, citar. sim. Hoje, aí justamente por causa dessa pressão, né, do novo, do que a galera, do novo assim, do que eles têm para oferecer, que cada vez menor, um espaço cada vez menor, né, para onde chegou o axé, né, em Brasília, ocupando cada vez um espaço menor, né, eu não digo só da Poeira Cristalina, eu digo no geral, do geral. Então, para uma banda que era 11, hoje nós somos 6. Né? E nessa situação pra gente hoje, a gente está com da nova formação aqui, a gente tem a adaptação e uma feliz adaptação da gente ter um pouquinho de cada banda. Hoje a Poeira que legal. Cristalina é totalmente pulverizada dos artistas, né? Porque quando nasceu Poeira Cristalina, hoje, quando a gente começou, tinha a banda Imagem, né? Aí hoje tá com a gente o Kaká, que era da banda Imagem, que você fala assim, eu tenho lembrança da banda Imagem. Um CD Hoje Kaká Barros, que era de uma rádio, que tinha umas músicas autorais dele, tem. hoje Kaká Barros está com a gente fazendo, né, na bateria, a gente tem essa feliz aquisição, tivemos essa feliz aquisição recentemente, e a gente está com o Kaká, assim, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. E na guitarra, fala aí, o Alex fala. A guitarra é o pau pra toda obra, né? O Duílio da Banda Magia, que Oi. ele consegue conciliar a agenda, É. ele consegue nos atender, que para mim, que eu conheço desde 89 da banda de baile, um excelente músico, para mim, o melhor músico de axé. Para tocar guitarra, para mim, é o Duílio. Ele é excepcional. E também temos a felicidade de termos o Adailton, que é o saxofonista, que é pau para toda a obra também. Tá com a gente aí já tem uns 2 anos, mais ou menos. Tá seguindo. Então a formação, eu, Beto Nena. E Nena, que era Da banda e a Visão. banda Visão. Da Banda Visão. Então, para você ver, a Poeira Cristalina hoje tem Magia, tem a Imagem e tem Visão. E Poeira Cristalina são 4 bandas e uma em cima do palco. Poxa. Fazendo o melhor, vamos assim, o que tudo, as características do axé de cada banda, você encontra em uma. Poxa, não, mas que legal. E aí a gente vai, eu quero depois ir no ensaio da Nosso banda convidado, Poeira, Fabinho. que aí ali a Nosso gente convidado. vai trocar mais ideia, conversar Sim, mais nosso com a convidado, galera irmão. toda. Nosso Fabinho, convidado. que vamos já ver se a é gente um- consegue marcar. Eu vou abrir pro Fabinho aqui, que é a Certo. novidade. A gente tem uma captação de vídeo e áudio dia 1º de outubro. Perfeito. Entendeu? Eu queria ver se você conseguiria participar com a gente. Não, dar vamos um lá. pulinho lá, gente. pra fazer é como se fosse um pocket show com a galera. Né? Pô, que legal, que Nossa. bacana. E buscando gente- patrocínio, né, Alex, para esse evento, né? patrocínio. Se alguém que estiver assistindo aí Isso aí. e se interessar, entre em contato com a gente. Né, Alex? Passa o contato, pode, Fabinho, você Não, permite? pode. Fala, já tem para própria contratação da banda e fala do projeto também. Pode falar aí, quem? O contato da banda é o número 98286-4857. 98286-4857. Ou o Instagram O Instagram é Banda Poeira Cristalina oficial. Oficial.
Arroba não. Não, é Poeira Cristalina Oficial. É o Poeira Instagram. Cristalina Oficial. O e-mail que é Poeira Cristalina 21. Isso é outra coisa. Pô, que bacana. Pessoal, eu queria agradecer mesmo a presença de vocês, dessa moralzinha que vocês deram aqui. Moralzona, né? Por 50 centavos de som. Obrigado você pelo E convite. obrigado Show mesmo. de E eu bola. espero aqui que a gente tenha outros bate-papo aí. Sim, tem história, tem Tem história. muita Tem muita coisa para coisa falar, ainda, né? A gente vai muita. conversar lá no evento, Sim, sim. né? Vamos aí marcar às vezes um ensaio aí, que já é um projeto novo de 50 centavos, e no ensaio das bandas, né? E Certo. bater um papo ali no ensaio, né? Que aí fica algo até mais descontraído, né? E você consegue falar com mais gente, né? Que a gente tem Claro. as nossas limitações de estúdio também, né? Sim. E obrigado mesmo, pessoal. Obrigado você. Obrigado, Obrigado Precisando aí Fabiano, da KIP gente. Produções. É, né? obrigado. Nosso amigo Ítalo, que nos recebeu aí, muito obrigado. Galera aí. Obrigado, Vitor. Né? Valeu, Ítalo. O Robson do Aí Sociedade também tá por aqui hoje. dando Obrigado, moral. irmão. Felicidades aí pra vocês. Cara, e vamos lá, igual 50 centavos de som, tá aqui, ó. Trazendo o Show axé, de bola. né? Essa ideia legal que o Fabinho trouxe aí pra gente, cara, que a cidade precisa. Né? Você que é da nação do axé, você que ama o axé, fortaleça, né? Participe, né? Chame. Vamos crescer, vamos nos abraçar, vamos caminhar juntos, Pra tá? não deixar morrer, né? Não pode. Bora. Não, vai Pra não. não deixar morrer o swing. É isso aí. Valeu, galera. E ó, sigam lá os 50 centavos de som, @50 numeral centavos de som DF lá no Instagram e no YouTube. Beleza, galera da Poeira Cristalina? Valeu, obrigado. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado, Obrigado. Valeu. Um abraço. Falou. Valeu.